Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Essa é a nossa primeira videoaula, né? Tô com saudade da turma, não vejo a hora da gente ter esse encontro no ISA, de estar perto de vocês, de estar junto, de poder abraçar, de voltar à nossa normalidade. Mas enquanto nós não podemos, né, devido à pandemia, nós vamos fazendo as nossas videoaulas. Deixa eu explicar, eu passei já para vocês, junto com a videoaula, vai o nosso roteiro de aula. O que é o roteiro? Era aquilo que eu colocava para vocês no quadro. Então vocês não precisam imprimir, vocês vão transcrever para o caderno para manter lá a nossa matéria no caderno. Então não precisa imprimir. No final do roteiro da aula, lá está a sugestão de trabalhos na apostila, que posteriormente eu vou colocar lá na plataforma o gabarito. E também vai ter uma outra folha com exercícios, também sobre o material de hoje. Então prestem atenção, no final do roteiro da aula, que vai junto com a videoaula, vai ter os exercícios da apostila. E também vai ter uma outra folha, não precisa imprimir, é o mesmo, coloca as respostas no caderno. E também posteriormente eu vou estar enviando o gabarito, tá? Preciso que vocês coloquem, terminou de ver o vídeo, vai lá na plataforma, coloca o seu nome completo nos comentários, para eu poder fazer a chamada e saber quais são os alunos que viram o vídeo, tá? Porque mantém toda a rotina da escola. A gente continua fazendo chamada, continua avaliando o aluno. Eu vou pedir, vou voltar com os nossos mapas conceituais, vou pedir lá na plataforma. Fiquem atentos, vou pedir o trabalho, vocês têm que colocar lá na plataforma, ok? Então, se atentar ao roteiro, os exercícios da apostila e os exercícios que eu estou enviando também, tá bom, galera? E a nossa primeira videoaula vai ser como nós vamos começar o capítulo 3, Revolução Industrial. Nós falamos, né, debatemos a Revolução Inglesa, o Iluminismo, e agora nós chegamos no capítulo 3, a Revolução Industrial. O que foi a Revolução Industrial? Gente, a Revolução Industrial foi foi uma transição do modo de se trabalhar, tá? O que isso quer dizer, né? Vai deixar de ser um trabalho manual que era feito pelos artesãos. Lembra que eu sempre brinco na aula, o artesão ia fazer o sapato, né? Então ele dominava todo o processo do sapato. Ele fazia o sapato, pegava o couro, costurava, colocava a sola, ele tinha todo esse trabalho. E era um trabalho que manual. O artesão, ele dominava todo o processo, o modo de trabalho. Vai ter essa transição desse modo manual para o maquinofatura. O que é? É o uso de máquinas. Você não vai ter mais o trabalho feito artesão, né? Aquele trabalho manual. Vai começar a ter a substituição de quê? De máquinas, ok? Então, isso foi um grande avanço na humanidade, a Revolução Industrial. O que é? A Revolução Industrial é esse modo diferente, né? Não vai ser mais um trabalho feito, né, manualmente, vai ser um trabalho feito por máquinas. Vai deixar de ter aquele cantinho que você ia lá num sapateiro e encomendava o seu sapato. Não, agora vai ter uma indústria, vai ter uma fábrica, aquela fábrica vai produzir aquele seu sapato em larga escala, né? Você não vai ter mais uma exclusividade, porque o sapateiro ele podia fazer o sapato para você. Não, agora vai ser aquela produção em massa, né? Todos vão usar, como eu brinco com vocês na sala, todo mundo igual, com o mesmo tênis, né? Vai ser todos com os mesmos sapatos. Então vai ter esse modo, essa grande diferença, né?
Então, a área, né, a Europa, ela era muito rural. Quem era o carro-chefe dessa economia? Era uma economia baseada na agricultura, nos campos, né, no meio rural. Vai mudar. Com a Revolução Industrial, as cidades vão cada vez se tornar mais urbanizadas, né? Essas indústrias, essas fábricas, elas vão se concentrar nas cidades, né? Então é aquela questão que já vem acontecendo do povo saindo do campo, indo para a cidade, né? Atrás de melhores condições de emprego. Naquela época, quando se falava em cidades, né, a gente estava falando de modernização, né? O povo ficava encantado, queria ir para a cidade mesmo. Então a Revolução Industrial, ela vai mudar o modo de trabalho, ele vai mudar a sociedade, né? Vai fortalecer uma classe social, que eu venho falando com vocês desde lá da Revolução Inglesa, que é qual é essa classe? Que de pouquinho em pouquinho ela está se fortalecendo, se tornando rica, a burguesia. A burguesia, ela que vai dar as cartas na Revolução Industrial. É a burguesia que vai se consolidar com a Revolução. Ela não vai só consolidar ela como classe social importante, mas também, ela vai consolidar aquele modelo econômico que a gente tanto escuta falar, que é o capitalismo, o liberalismo econômico. Então, a Revolução Industrial, ela vai fechar, ela vai consolidar, melhor dizendo, ela vai consolidar a burguesia. E como nós sempre, como nas aulas anteriores eu falei da importância da burguesia inglesa, que ela era uma burguesia rica, poderosa, tirou o poder do rei absolutista da Inglaterra, foi a primeira monarquia a tirar o poder absoluto na mão dos reis, né? Que ela fez a sua Revolução Inglesa. Então essa burguesia já mostrou para que ela estava ali. Ela já mostrou que ela queria dar as cartas, tanto na questão política quanto na questão econômica. Então a Revolução Inglesa, ela consolida, junto com a Revolução Industrial, essa classe importante, a burguesia. Então, como nós estudamos lá na Revolução Inglesa, tirou o rei do poder, tirou o absolutismo, dominou o parlamento, conseguiu o poder absoluto dentro para poder comandar e governar a Inglaterra, né? Aonde vai acontecer? Qual é o país que começa a Revolução Industrial? É a Inglaterra. Isso que vocês têm que ter na mente. A Inglaterra foi o pioneiro na Revolução Industrial. Aonde começa a Revolução Industrial? Na Inglaterra. Nós vamos ver que a Revolução Industrial, ela tem três diferentes momentos que nós estamos vivendo. Primeiro, ela começa no século XVIII na Inglaterra, tá? Pioneirismo inglês. Ela começa na Inglaterra. Ela começa no século XVIII. Nós vamos ter 3 fases da Revolução Industrial. A segunda fase acontece no século XX. No século XIX. Tá? Nós vamos ter grandes avanços também nesse modo de produção, de questões energéticas. Nós temos uma segunda revolução. Isso é para mais para frente, a segunda Revolução Industrial. E nós temos uma terceira que aconteceu no século XX, na década de 1970, a partir de 1970, que é a Revolução Tecnológica, né? Questões de tecnologia, que também mudou o modo de ver o mundo, a sociedade, modo de produção, modo de trabalho. Agora mesmo, com a pandemia, nós temos um exemplo básico, o home office. O que é o home office? Papai, mamãe, professores estão trabalhando de casa e através da tecnologia, né, da internet, nós continuamos trabalhando, tá? Então esse home office só é possível mediante a tecnologia. Ela está dentro lá
da terceira revolução industrial, que é uma revolução ligada basicamente à tecnologia. Ok? Então, voltando lá na Inglaterra. Então, a Inglaterra, né, ela é pioneira na revolução industrial, mas nós temos que ver os seus antecedentes. Por que ela é pioneira? Porque ela teve essa oportunidade. Primeiro, porque ela tem uma burguesia rica, forte, consolidada e no poder, né? Lembrando que a burguesia vai para dentro do parlamento e ali ela vai comandar a Inglaterra a favor do seu interesse. Então o parlamento vai estar sobre o interesse, ele vai julgar, ele vai governar sobre o interesse dessa burguesia, tá? Então, primeiro antecedente que favorece a Inglaterra a ser pioneira na Revolução Industrial. Ela tem uma burguesia forte e rica. Uma burguesia rica, forte, poderosa, dentro do parlamento. Ela está dentro da política, tá? A Revolução Inglesa, porque sem a Revolução Inglesa não teria, porque a Revolução Inglesa é quando tira o poder do rei absolutista. Então, o parlamento que dá as cartas até hoje na Inglaterra. Isso tudo com quem? Quem tirou? A burguesia, tá? A Carta Magna, o Bill of Rights, tudo está dentro do contexto da Revolução Inglesa, que ajudou ela a ser pioneira na Revolução Industrial. Atos de navegação, lembra que nós estudamos? O que o atos de navegação tem de importante? A Marinha, né? A Marinha se torna forte, investiram em navegação. Então, o que o ato de navegação fez? A Inglaterra não poderia comercializar nenhum produto em navios de outros estados. Então ele não podia comercializar com navio espanhóis, com navios portugueses. Então isso fortaleceu a sua marinha. Ela vai escoar seus produtos através dos seus navios, tá? Então ela não vai pagar tantas taxas assim para escoar os seus produtos. Então o ato de navegação vai ajudar muito. Se eu tenho uma indústria, eu preciso escoar o meu produto. Eu vou escoar através dos meus navios. Eu não vou escoar através de navio de outra nacionalidade, a não ser o inglês. Então, o ato de navegação é importante para ajudar. Eu estou falando aqui dos antecedentes. O acúmulo de capital. Quem vai acumular esse capital? A burguesia. De que forma? Através do lucro. Lembra quando eu falei para vocês da questão da propriedade privada? Eles vão cercar os campos, a partir dali o campo não é mais do Estado, é da burguesia. Eu tenho a minha propriedade privada, aí o fazendeiro está lá, ele cuida de lã, que é o mercado têxtil, né? A indústria têxtil é importantíssima para a Inglaterra nesse momento. Então ele está lá com a sua lã, ele tira todo a lã, ele deixa lá dentro, ele não vende essa lã, ele fortalece a sua indústria têxtil, faz o tecido, aí sim ele vai vender esse tecido, tá? E aí quando ele vende o tecido, ele já vende o tecido mais caro, mantém a matéria-prima, ele vai vender o produto final, e quando